Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, bem-vindo a mais um programa Med Saúde, que hoje tem o prazer de receber um grande amigo, Cláudio Hernani Marcondes Miranda, para falar sobre medicina do trabalho, o que você, nosso espectador, precisa saber. Cláudio, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com você aqui. Parabéns pelo trabalho. Olha, o Cláudio tem um currículo invejável aqui, meus amigos. Médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência em cardiologia na Unicamp, especialização em medicina do trabalho na Universidade de São Paulo, MBA de Gestão Pública e Sistemas de Saúde na Faculdade de Ciências Médicas do ABC Unimed, ex-vereador de Jundiaí por 2 mandatos, ex-secretário de Saúde de Jundiaí e de Paulínia, aqui no estado de São Paulo, e diretor da empresa CMA Medicina e Segurança do Trabalho. Um currículo invejável, hein, Cláudio? Parabéns, olha, uma alegria. O Cláudio é um grande amigo de muitos anos, há uns plantão juntos, e estamos relembrando aqui os bons tempos em que a gente dava plantão na unidade coronária. Plantão naquela UTI, não? Olha, muito plantão naquela UTI, Cláudio. É isso. Cláudio, primeira pergunta que eu já te faço, que quem está nos ouvindo agora, falando de medicina do trabalho, o que é que o médico do trabalho faz? A abrangência da atuação do médico do trabalho, a gente vai percebendo conforme a gente se envolve na área, na especialidade. Tá. Só um rapidinho histórico, a medicina do trabalho começou, o pioneiro é um professor italiano, Ramazzini, no século XVII para XVIII, nas minas, no início da Revolução Industrial depois, os trabalhadores se expondo... Dá por 1600 e alguma coisa, século 1700, XVI, 1700, tá. E ele era professor de várias faculdades de medicina na Itália, e ele foi o primeiro que chamou a atenção que, na conversa inicial do médico com o paciente, se devia perguntar a ocupação, porque tinha algumas doenças que ele percebeu que tinha a ver com o trabalho, com a ocupação, com o ofício do trabalhador, né? Nas minas, naquelas fábricas iniciais, nos teares. E daí foi surgindo, ele publicou o primeiro livro, né? Demonstrando algumas doenças que tinham alguma coisa a ver com a ocupação do indivíduo, e depois foi crescendo. É lógico que depois da Revolução Industrial mesmo mais firme, do século XVIII, aí já surgiram aquelas fábricas grandes, com crianças trabalhando 12, 14 horas por dia, em situação insalubre, úmida, morrendo de tuberculose, de pneumonia, se amputando, né, as crianças e adultos. Então, começaram a surgir as leis para a proteção do trabalhador com relação às condições de trabalho. E o médico do trabalho, junto com engenheiros e outros profissionais que estudavam o local, ele foi se envolvendo na questão de cuidar, de prevenir e de cuidar das lesões e das doenças que afetavam os trabalhadores. Então, não é uma coisa nova, mas cada vez mais a legislação está ficando mais restritiva na questão de sobrecarregar as pessoas. A gente sabe, Vô, que a maior parte do tempo nosso, quando a gente está acordado, a gente está trabalhando. É verdade. Né? Quando não está dormindo. Então, o trabalho acaba impactando muito na saúde das pessoas. Né? Sem a questão dúvida. Psicossocial, a questão de estresse, de cansaço. Até porque o trabalho muitas vezes interfere até no seu lazer, né? Muitas vezes você acaba abrindo mão do tempo que seria para lazer, dada a exigência que o trabalho muitas vezes faz. Né? Você citou aí que eu fiz o curso de medicina do trabalho na USP. Eu não esqueço da primeira aula do professor. E ele falou assim, vocês vão aprender aqui, né, que o trabalho dignifica, o trabalho honra as pessoas, mas ele adoece, mutila e mata também, se você não tomar os cuidados necessários. Interessante. O trabalho dignifica, mas ele adoece, mutila e mata se não tomar os devidos cuidados. É uma verdade, viu? O Brasil é um dos campeões na questão de acidente de trabalho, de morte.
Nós somos, assim, infelizmente, há 3 anos atrás, nós sofremos talvez um dos grandes, um dos maiores acidentes de trabalho com mortes, ali em Brumadinho, 300 Sim, mortes, sim. quase 300 mortos. Aquilo foi um acidente de trabalho. Algumas pessoas do entorno também foram atingidas, mas a grande maioria eram trabalhadores que estavam ali na mina e foram pegos com aquela tragédia ambiental, mas que também é um acidente de trabalho. Interessante você ter lembrado, porque realmente todas estavam trabalhando e aquilo foi rompeu a barragem, estava todo mundo trabalhando, aquilo foi, Acidente de trabalho, né? exatamente, com mortes. Então, é coisa muito séria. A gente sabe que, às vezes, a abordagem das empresas e mesmo dos trabalhadores é um pouco negligente, né? Eles têm aquele protocolo do SV, não sei se você conhece. Você vai lá, se vira. Tem que fazer um trabalho. Protocolo do SV, esse é sensacional. Você tem que. Eu vi esses dias um caso de um pessoal que tinha que colocar um barco no rio, os trabalhadores, porque eles tinham que fazer uma coleta de água, de peixe. Então, 6 trabalhadores empurrando um barcão, levavam para o rio, né, a remo, depois traziam de volta. Toda hora tinha acidente, machucava, passava em cima de alguém, é um método se vira. Aí fizeram lá agora um mecanismo que desce o barco, sobe, sem o tal do se vira, porque é fonte de lesão, fonte de amputação de membro, de lesão grave. Você sabe que você tocou no assunto, eu lembrei de um grande professor, querido demais, chamava Paulo Évora, faleceu recentemente. Um querido, foi meu orientador de doutorado, ele dizia quando ele chegava, a gente passava visita de UTI com ele, e às vezes ele via algumas coisas assim, ele falava assim, aqui usaram a manobra de Aleixo, né? A gente, que manobra é? Como está, eu deixo. Entendeu? É mais ou menos que... Ou desleixo. Né? A manobra de Aleixo. Que manobra é essa, professor? A manobra de Aleixo é como está, eu deixo. Não pode ser... Não pode, a manobra do se vira também, né? Não pode ser assim. Então, quando ele queria chamar a atenção dele, ele falava, não faça a manobra de Aleixo. Mas, Cláudio, qual é a diferença que existe entre medicina do trabalho e outras especialidades médicas? Justamente essa abordagem. O médico do trabalho, ele tem que ser um clínico, de alguma forma, sagaz e experiente, porque são vários tipos, são doenças ortopédicas, são doenças respiratórias, cardiovasculares, esforço repetitivo. Exatamente. Tem intoxicações por produtos químicos. Você tem que avaliar o ambiente de trabalho, ver os riscos, a questão das doenças mais frequentes com aqueles produtos, por exemplo, químicos, né? As doses, os limites de tolerância. Bom, para você ter uma ideia, se você entrar naquele livrinho do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, existe um código para queda acidental dentro de nave espacial. Então, assim, são muitas situações que acontecem. É um acidente de trabalho, o astronauta cair lá dentro da nave. Então, a gente tem que estar muito atento para o ambiente de trabalho, as condições de sobrecarga de trabalho, né? A ergonomia. Eu pergunto, Cláudio, as empresas estão abertas às sugestões dadas pelo médico? Imaginamos que chegou um paciente lá, né, vai fazer um exame, e você avalia e fala, olha, as condições de trabalho desse paciente aqui não estão adequadas. Você faz sugestões à empresa, como é que funciona esse mecanismo de feedback dado para a empresa? E normalmente eles seguem? Existem empresas e empresas, né? Então, assim, alguns empresários ainda têm uma visão atrasada e não percebem assim, que o fato dele não dar condições melhores, além de correr o risco de ter um acidente, né? Um sinistro, uma doença, aí depois disso aí gera sempre uma ação trabalhista que gera despesa. Mas fora essa questão, é a questão da produtividade também, da qualidade do produto, da produtividade. O Brasil também é campeão de falta de produtividade,
do trabalhador, aposentadoria precoce por invalidez, por acidente, né? Então, algumas empresas ainda são mais atrasadas nessa visão de querer economizar e não fazer as adequações, não fazer as avaliações, as medições. Vamos medir, tem que ver aqui a poeira, quanto que tem de poeira. Se tem poeira, tem que fazer espirometria, raio-x, tem que fazer os exames, proteger a saúde do trabalhador. Não pode pôr o sujeito asmático aqui num lugar desse. Então, tem uma série de questões que você tem que Sim. avaliar no ambiente e do próprio trabalhador. Sim. Se você fizer, você, em vez de alocar ele aqui, coloca num outro ambiente, ele vai produzir mais. Ele vai ter menos problemas de saúde, você vai proteger a saúde dele e até a empresa vai ter uma produtividade maior. Mas não é a regra. A regra é você negociar, mostrar e sensibilizar o empresário. Porque também a gente sabe que ser empresário no Brasil é aquela coisa, né? O custo é muito grande, né? Então, as empresas geralmente estão sempre ali no limite, né? Sim. Então, mas é uma negociação, como você falou, tem que negociar e mostrar as vantagens para a pessoa, para o empresário, para o gestor, né? O RH, as vantagens de ter um ambiente melhor e cuidar da saúde do trabalhador. O trabalhador vai produzir mais. Sem dúvida. Né? Estamos aqui com Cláudio Miranda falando sobre medicina do trabalho. Vamos dar um breakzinho e já voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o MedSaúde, falando sobre medicina do trabalho, o que você precisa saber com o nosso querido convidado, Cláudio Miranda, um dos grandes nomes da medicina dessa cidade. Cláudio, você já deu uma palhinha para nós sobre um histórico da medicina do trabalho. Além daquele médico que você citou, quem foram os outros pioneiros da medicina do trabalho? Bom, no Brasil, a gente tem que citar René Mendes, né? O professor René Mendes, que ainda atua, que foi um dos grandes... Nossa, que bacana, ele está em atividade? Puxa, que legal! Foi assim, o livro dele é referência no Brasil, né? Nós temos uma ANANT no Brasil, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que eu fui no congresso agora em Belo Horizonte, agora vai ser em Goiânia, que tem produzido muito, tem sido assim... extremamente atuante no Brasil, né? Puxa, que legal, Cláudio. Que congrega muitos colegas. E eu fiquei contente de ver, eu fui no congresso em Belo Horizonte o ano passado, muita gente jovem, muito médico jovem, fazendo, porque agora tem residência. Quando eu fiz a especialização, era curso de especialização, né? A gente fazia 1 ano, 2 anos. Agora não, agora tem residência médica. Puxa, que legal! Tem residência e eu, assim, muito jovem, assim, muito trabalho, muita produção de coisa boa, né, no Brasil, de ergonomia, de pesquisa. Então, o Brasil, assim, por ser um país grande, industrializado e também diversificado na economia, né, ele dá essa oportunidade. E também porque a legislação brasileira, a gente tem que reconhecer, a legislação é rigorosa. Embora tenha algumas falhas ainda, mas é rigorosa. Agora mesmo, as empresas estão aí atrapalhadas com uma novidade, a questão do risco psicossocial, que era uma coisa que estava meio negligenciada, assédio moral, assédio sexual, burnout, assim, as questões de muito estresse, sobrecarga de trabalho. O Brasil hoje, em torno de 60 e poucos % dos trabalhadores tem algum distúrbio emocional por causa do trabalho, porque a questão da doença ocupacional, assim, não é porque ele tenha doenças, também pode acontecer da pessoa ter uma doença
e piorar com o trabalho. Mas tem muitos casos que a doença é causada pelo trabalho, pelo ambiente nocivo, Ela foi tóxico. adquirida ali e é perpetuada ali. Ambiente tóxico, apelido, ô cabeção, vem cá. É muito comum isso aí nas empresas e que hoje em dia a legislação começou a endurecer. Tá. E as empresas agora estão tendo, a partir desse ano, que ter uma avaliação do risco psicossocial, ter ações assim, para minimizar canais de denúncia assim, anônima que o funcionário pode fazer, psicólogo, fazer treinamento, cuidar do gestor. Então, o Brasil assim, tem uma tradição já, né, especialmente com a ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que é muito atuante e ela contribui para que sejam feitas essas legislações novas, porque ela tem uma abrangência no Brasil todo. Né? Que legal. Isso é interessante. E muito jovem, Volpe. No tempo que a gente era jovenzinho lá na UTI, a gente pensava na nossa correria lá de cardiologia e tudo mais, e assim, hoje tem gente que sai da faculdade e quer fazer medicina do trabalho por opção e por vocação. Puxa, eu acho isso muito bacana. Nem sabia que existia já uma residência de medicina do trabalho, ou seja, então isso cresceu muito, né, Cláudio? Cresceu muito. Cresceu. Eu pergunto para você, Cláudio, em termos de retorno financeiro, o médico do trabalho, ele ganha bem? O médico do trabalho não é mal remunerado, não é mal remunerado. Assim, as empresas, especialmente as empresas grandes que investem, que tem o SESB, que é o Serviço de Saúde, de Segurança e Medicina do Trabalho, tem o engenheiro de segurança, tem o médico, tem os técnicos. É uma equipe multidisciplinar em que o médico tem enfermeira, psicólogo. Ótimo. Conforme o tamanho da empresa, a atividade, o risco, tem uma estrutura maior. É lógico, são as multinacionais, cujo salário, cuja remuneração é melhor, lógico. Mas, de um modo geral, não é ruim a remuneração. Né? Hoje surgiram muitas clínicas. Aliás, eu entrei nessa área por causa disso, porque até foi uma coisa assim, que eu não tinha nenhuma vivência com medicina do trabalho. Mas meu pai ele era militar e ele era engenheiro de segurança. Né? Falecido já. E ele ficava, meu filho, faz medicina do trabalho, faz. E ele, para agradar meu pai, eu fui fazer, em resumo. E engavetei, deixei lá. E continuei na cardiologia e depois houve uma necessidade aqui, acho que posso falar da Unimed aqui em Jundiaí. Sim. A Unimed estava criando um núcleo de saúde ocupacional e fui convidado, os médicos de trabalho, para participar. E aí eu comecei a trabalhar e via assim, como era abrangente, como era... Se apaixonou. E assim, no fim, a gente acabou também tendo uma estrutura agora, uma clínica que faz prestação de serviço. Então, o que eu vejo? Você perguntou do mercado de trabalho. Tem muita clínica que surgiu, porque nem toda empresa precisa ter todo o serviço, então as clínicas fazem esse tipo... Por enquanto, vão fazendo esse tipo de assessoria e fazendo assim, eles podem terceirizar isso operacional, aí, né? Pode terceirizar. Isso tem retorno. Tem também a questão da remuneração, que é boa conforme a empresa, mas, assim, de um modo geral, né, a gente é privilegiado. O médico, ele, embora a gente reclama muito, né, mas a gente, em relação à população geral, a gente não é mal remunerado. Bom, essa pergunta aqui vale $1 milhão. Eu pergunto para você, Cláudio, o que é um exame admissional e por que ele é tão importante? Então, Volpe, essa questão eu acho fundamental, vale $1 milhão. Por quê? Parece que é bobagem. Se o sujeito vai entrar na empresa, ele tem que fazer o exame admissional. Né? Eu já vi acontecer aqui em Jundiaí, uma empresa contratar um menino de 18 anos, não fazer o exame admissional e, por uma infelicidade, ia fazer na semana seguinte, alguém pediu para ele mexer na tomada e ele morreu, na empresa. Você imagina o tamanho do problema que é isso aí. Uma pessoa que não está contratada, não tem vínculo com a empresa, falecer dentro da empresa de um acidente de trabalho.
Então, assim, isso aí eu estou dando um exemplo de um menino de 18 No extremo, né? Mas tem assim, o pedreiro, vai lá, vai fazer para mim lá o telhado, o cara cai lá do telhado, se machuca, e não foi feito exame, não foi feito nada, não sabia se ele podia, se ele era hipertenso, diabético, se ele era um etilista, se ele podia subir. Então, assim, não fazer o exame admissional, assim, do ponto de vista da empresa, é uma temeridade, porque tem implicação criminal. Sim. Então aí acontece uma coisa dessa, inquérito criminal. E aliás, só fazer uma referência, se me permitir, Claro. o Sereste de Jundiaí é 10, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. É ligado à prefeitura e, inclusive, agora acabou de ganhar a nível nacional foi feita aí um questionamento de uma empresa aqui da região, que o Sereste fez uma autuação e a empresa chegou até o Supremo deu como competência do Sereste, criou até jurisprudência agora para o Sereste do Brasil inteiro. Interessante, O Sereste fiscaliza, se as pessoas vão lá e denunciam, eles fiscalizam e são muito atuantes. Num caso desse de óbito, por exemplo, o Sereste, Polícia Civil, é um inquérito policial, né? Então, essa questão do exame admissional, do ponto de vista da empresa, assim, é uma doideira, uma loucura o empresário deixar alguém trabalhar sem ter o exame admissional. E a responsabilidade do médico é muito grande, porque quando a pessoa vai fazer uma atividade numa empresa, você tem que saber o que ele vai fazer, como que é o ambiente, como que é a máquina que ele vai usar, qual vai ser a atividade dele, as condições físicas dele também de poder fazer aquilo. Então, você tem que ter documentos. Um documento fundamental, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é feito geralmente pelo médico ou pelo engenheiro. Então, você visita a empresa e vê, o que ele vai fazer? Vai trabalhar com empilhadeira, vai trabalhar montando pallet, ou vai trabalhar na linha de produção de um produto, uma coisa eletrônica. Você tem que ir lá conhecer e ver. Você tem que saber. Aí é lógico, o médico não consegue ir em todo lugar ao mesmo tempo, mas tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Mede calor, iluminação, umidade, poeira, ruído, né? Existe a surdez ocupacional, a pessoa perde a audição por ambiente muito barulhento. Então, esse PGR orienta o médico a fazer o PCMSO, que é o Programa Médio de Controle de Saúde Ocupacional. Então, toda empresa tem que ter, no mínimo, o PGR e o PCMSO. Existem outros documentos, conforme a metalúrgica, mina, conforme a atividade, pode ter outras... Conforme os graus de risco, né? Conforme o grau de risco e conforme o tipo de atividade. Indústria química tem que ter toda a análise de todo o produto químico que é usado ali, né? Então, assim, basicamente, o PGR e o PCMSO. O médico, quem elabora o PCMSO é o médico coordenador, ele tem que saber. Então, se chega uma pessoa para fazer um exame admissional, a função, portaria, eu tenho que ter no PCMSO aquela função, quais os riscos, ruído, frio, não sei o quê. Aí você vai analisar o candidato, examinar, para saber se ele tem condição de fazer aquele trabalho naquelas condições. Se você dá apto, você dá apto para um sujeito que tem uma escoliose grave, para pegar peso, para montar pallets, ele vai piorar, ele vai ter uma piora da saúde dele, e o médico que deixou ele fazer esse tipo de atividade é responsável por isso. Então, o exame admissional parece uma bobagem. Vou fazer um exame admissional, vou lá, é só assinar o papel lá. Não é bem isso. Tem que ter o PGR, tem que ter o PCMSO, tem que ter o médico atento, né, para avaliar não só a saúde do trabalhador, mas a interação que ele vai ter com a atividade que ele vai fazer lá. Sensacional. Estivemos aqui com Cláudio Miranda falando sobre medicina do trabalho, que você precisa saber. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também aprendeu muito. E não se esqueça, canal 25 ou 525 NET é o seu encontro semanal com a saúde aqui no Med Saúde.
Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.